Sim, fica gravado e qualquer informação depois também pode ser revista mais tarde, mesmo por vocês ou por quem não esteja cá hoje e que depois queira saber um bocadinho mais sobre as certificações. Portanto, vamos demorar se calhar aqui uns 15, 20 minutos, não mais do que isso. Hum, Passar um bocadinho pelo o que é que são as certificações, como é que funcionam e depois no final algumas perguntas que geralmente surgem e vamos também abordar essas perguntas, questão de descontos, etc., que eu também já vou falar sobre isso, ok? Está aqui tudo nos slides. Uh, Pronto. Sobre, portanto, então, as certificações APDC, BDDC e UXDC, elas são basicamente um, portanto, conjuntos de cursos, vou só aqui, portanto, eh, falar aqui de um bocadinho de contexto, são conjuntos de cursos que formam, portanto, a certificação. Além dos cursos que uma pessoa tem que fazer ao longo do tempo, tem também um projeto final, que nós chamamos o projeto Capstone, que é individual e também é para entregar, portanto, é um projeto para entrega, para além da pessoa ter que realizar, neste caso, 5 cursos ehm, da escola, portanto, a da Starter, e depois entregar o projeto e apresentar o projeto e no final ter uma avaliação e com essa avaliação obter a certificação. É uma coisa que pode demorar alguns meses, se calhar a mais de um ano, dependendo também da velocidade que a pessoa vai se inscrevendo nos cursos e fazendo os cursos e depois fazer o projeto final. Eu até posso aqui alterar e mostrar aqui outras coisas no site rapidamente. Uhum. Fazer assim. E se forem aqui ao site da starter.io/certificações, vocês conseguem ver aqui um overview das três que temos atualmente, e algumas que irão eventualmente ser lançadas, não sabemos se neste ano, pelo menos uma talvez, mas poderão depois existir outras certificações no futuro, de outros temas. Mas o processo, como eu tinha explicado aqui, portanto, a pessoa escolhe 5 cursos, todos eles são cursos com aulas ao vivo, ok, online, mas aulas ao vivo, não são gravados, ou seja, existem turmas específicas ao longo do ano que acontecem para estes cursos, que uma pessoa depois tem que ver e, ok, quero fazer este e este. Pronto. Escolher os 5 cursos, completar os 5 cursos ao longo do tempo, e o tal projeto Capstone que falei, que é individual e que será apresentado. No meio disto tudo, existem canais específicos no Slack com as restantes pessoas que estão a fazer a certificação naquele período e também com um mentor que estará destacado para vos auxiliar a nível de dar suporte no briefing que terão para o projeto Capstone e também para algumas mentorias individuais ao longo do processo, até digamos, à apresentação, que será também o mentor a avaliar a apresentação e a qualidade do projeto. Pronto, que será aqui o passo 3 da apresentação e entrega do projeto, que conclui, digamos, certificação. A nível, se calhar, de algum tipo de diferenciação ou de diferenças, nomeadamente para outro tipo de certificações, se calhar a mais popular que existe por aí é da certificação da Nelson Norman Group, em que, de facto, na Nelson Norman Group também existe a questão de fazer vários cursos, mas eles têm a questão de exames, portanto, é uma avaliação quantitativa, à base de testes e exames. A nossa avaliação é qualitativa a nível de projetos, portanto, daí demorar mais tempo, mas também ser outro tipo de metodologia, porque há muito mais a aplicação prática dos conhecimentos do que propriamente por selecionar checkboxes em inscrições de escolha múltipla. Bom, pois há quem irá preferir diferentes métodos, não é? Mas nós fazemos mais dessa forma à base de projetos, ok? Aqui não tem assim muito mais informação. Nós vamos então seguir passar para ver uma certificação uma a uma, ok? Só passar de volta para os slides. Ok. Sim, encontro os slides. Um,
Bem, não encontro os slides. Eu faço a partilha da tela inteira. Mais fácil. Vamos então outra vez. Estamos aqui no contexto. E, portanto, já falámos um bocadinho quais é que são. Portanto, temos a User Experience Design Certification, que é basicamente para pessoas a iniciar uma carreira em UX, ou então ali nos primeiros 2 anos de carreira, portanto, para pessoas mesmo júniores, ok? Temos a Advanced Product Design, que é para quem já tem alguns anos de experiência, mas quer aprofundar questões a nível de craft, portanto, parte técnica de fazer UX. E depois a Business Driven Design é também para pessoas já com alguma experiência que querem aprofundar a questão de liderança de pessoas. Portanto, uma parte mais de estratégia, de equipas, de negócio, portanto, liderança pura e dura, não é? E não aqui uma questão mais técnica a nível de executar design e executar produto. Portanto, são estas 3. Haverão mais certificações a ser lançadas no futuro. Por enquanto ainda não temos propriamente nenhuma previsão, depende também dos cursos que fomos lançando. E eles são todos diferentes, como eu já expliquei, não é? Acabam por ter públicos-alvos distintos, também para objetivos distintos. Onde é que vocês conseguem perceber essa diferença com mais detalhe? Se vocês clicarem numa das certificações, vão ter acesso à página e aqui fazem um bocadinho de scroll. Tem aqui, portanto, para quem é esta certificação e os pré-requisitos. Portanto, aqui percebem mais ou menos, isto é para vocês, não é para vocês. E logo na descrição em cima também acaba por dar contexto sobre quais é que são os objetivos. Qual é que é os objetivos, portanto, destas certificações. E depois vocês também vão ver nos cursos que depois vocês terão para escolha, que terão que escolher 5, também vão perceber que eles são diferentes, não é? Cada certificação tem cursos diferentes, alguns coincidem, outros que são específicos para cada certificação, tendo em conta, lá está, os objetivos da certificação em si. Portanto, a User Experience Design Certification, a tal para pessoas mais iniciantes no mercado, já falámos um bocadinho sobre os objetivos, sobre o público-alvo, e vocês, se forem continuar, portanto, aqui na página, têm informações sobre a metodologia, que vamos falar no final, porque ela é praticamente igual para todas as certificações, elas funcionam todas da mesma forma, o que muda é, de facto, os briefings dos projetos Capstone e os cursos. E tem aqui a explicação depois do passo a passo, e tem aqui, portanto, os vários cursos para escolha, ou seja, tem uma lista de 9, diferentes certificações vão ter um grupo diferente para escolha, mas vocês têm que selecionar 5, ok? Todas as certificações têm 5 cursos incluídos. Portanto, é aqui um pouco de vocês é que constroem a vossa própria certificação nesse aspecto. E tendo em conta o que vocês querem aprender, se calhar acham que, se calhar prefiro estudar aqui Design Systems, a questão da acessibilidade, a questão da inteligência artificial, ou UX Writing com inteligência artificial. Portanto, ou então se calhar querem virar-se mais para, por exemplo, querem afinar o vosso inglês. Temos aqui alguns cursos em inglês, não é? Portanto, o UX Design Advanced, que aborda outros tópicos que não estão nos outros cursos. Portanto, é uma questão de depois vocês, ok, estou interessado neste curso, abrem a página do curso, veem, vamos falar sobre isto. Ok, isto interessa-me. É um curso, se calhar, que vocês vão pensar em escolher. Ao terem essa ideia de, ok, queres fazer mais ou menos estes cursos, depois podem dar o início ao processo de inscrição. Só aqui, depois tem aqui informações sobre a certificação, que também já vamos falar a seguir. Sobre a nível de valores, vocês têm aqui este menuzinho, ok? Ele muda com os valores. Esta UXDC é a mais cara de todas, ok? O valor está, de facto, igual, tanto em reais como em euros. Não há digamos, um ajuste. Se vocês repararem para cursos individuais da escola, a maioria dos cursos existe esse ajuste para pessoas do Brasil versus pessoas aqui em Portugal. Mas a UXCC é um valor igual para toda a gente. Sendo aqui o desconto standard que existe, nós já vamos falar hoje dos descontos especificamente para esta sessão, mas os descontos standard que existem a nível de, se forem euros por transferência bancária, se forem reais
à vista com Pixelblade. Isto funciona para todas as certificações, os valores é que mudam de certificação para certificação, ok? Pronto. Como diz aqui, portanto, tem acesso aos cursos, tem acesso às mentorias, o canal de comunicação, depois a questão do projeto, portanto, a apresentação e projeto, e a apresentação e avaliação do projeto Capstone. Tendo depois a questão do certificado no final da certificação, para além dos certificados dos vários cursos que vocês fazem, ok, ao longo do tempo. E é basicamente isto, a UXDC. A APDC, lá está, a questão de liderança técnica, a nível de fazer design com maior técnica e mais profundidade. Vamos aqui ao site, clicamos na APDC, tem mais ou menos a mesma estrutura de página, os objetivos, um bocadinho de contexto, a metodologia é a mesma. O que é que muda? É os cursos, naturalmente. Vocês vão parar que aqui é um ou outro parecido com a UXCC, a outra certificação que acabámos de ver, mas tem aqui alguns cursos que são diferentes. Sendo que há sempre um curso obrigatório em todas estas certificações, digamos que é o curso que mais se adequa ao tema da certificação em si, que aqui neste caso é o curso de Craft, ok? É também importante referir que alguns desses cursos podem se alterar ao longo do tempo, portanto, uma pessoa que faça a inscrição daqui a um mês pode não ter a mesma lista de cursos, dos novos cursos, para selecionar, do que alguém que faça a inscrição daqui a um ano, ok? Portanto, às vezes ajustamos os cursos dependendo de novos lançamentos de temas, etc. Por isso é que vão perceber que, a nível depois de valores, estas certificações já estiveram mais baratas. Ou seja, já houve especificamente, por exemplo, para esta Advanced Product Design Certification, já houve um valor mais barato e hoje o valor está um bocado mais caro. Ou seja, porque as primeiras pessoas que se inscreveram não tinham acesso ainda aos cursos todos, ainda havia cursos por lançar e hoje esses cursos já estão definidos. Mais uma vez aqui também há uma equivalência mais ou menos semelhante a nível de reais e euros, mas já vamos falar depois também dos descontos que temos para esta sessão. É importante aqui só também mencionar que caso a inscrição não seja feita por vocês, seja feita pela vossa empresa, há sempre também aqui um desconto associado a um grupo de pessoas, ok? 2 ou mais trabalhadores, ok? Aí a empresa tem que falar connosco, mandar um e-mail, falar por WhatsApp ou assim, ou agendar uma videochamada para também perceber um bocadinho melhor quais é que são os detalhes desses benefícios, digamos, especificamente para empresas. Pronto. E passando aqui para a última, para a Business Driven Design Certification, como eu te falei, mais focado para pessoas que querem aprofundar questões de liderança, gestão de pessoas, gestão de equipas. E vamos aqui ao site, o mesmo processo, mesma orientação a nível de textos. Só ver se isto carrega. Ok. Ok. Portanto, tem aqui a descrição toda, a metodologia, não sei o quê. Vão ter aqui, de facto, a lista de cursos, que aqui já são todos eles diferentes das outras 2 certificações, ok? São cursos mais avançados, são cursos mais relacionados a produto, liderança, métricas, business design, UX strategy, design ops, portanto, há aqui outro tipo de contexto. São cursos em que as aulas decorrem mais no Mir do que propriamente a fazer interfaces no Figma, pronto. E, portanto, mais uma vez a lógica é a mesma, escolher 5 cursos desta lista de, acho que também são 9, se não me engano, sim, e esta é atualmente a certificação mais barata, porque ainda está no tal preço promocional, porque nem todos os cursos ainda foram lançados dessa certificação, ok? Esta é a certificação mais barata. Que também tem a questão dos descontos de 10%, aqui para Pixelblade, está visto? Para euros, ainda não, mas hoje vai haver um desconto específico, ok? E a nível da metodologia, se formos voltar até aqui ao meio da página, vocês têm estes números 0, 1, 2 e 3, que explica de facto a metodologia, ok?
Vamos só buscar aqui. Portanto, são 4 fases: planear, executar, inovar e apresentar. Temos aqui o exemplo da Advanced Product Design, mas ela funciona para todas as certificações da mesma forma, sendo aqui um bloco mais introdutório após vocês se inscreverem, existem alguns materiais de leitura, alguns artigos, algumas questões que também já preparámos mesmo aqui da escola, para vocês perceberem a lógica também da certificação e dos cursos que vão fazer. Vão ter acesso aos briefings, que vocês podem escolher para cada... Ou seja, cada certificação tem pelo menos 2 briefings diferentes, mas vocês podem também fazer um próprio projeto. Ou seja, uma coisa que vocês queiram fazer a nível de projeto Capstone, podem vocês também sugerir à pessoa que está a fazer a mentoria, e propor, dizer, olha, eu quero fazer um projeto sobre isto, e não os briefings que estão, digamos, apresentados. É mais fácil escolher o briefing porque ali já tem uma orientação específica, e o tema é relacionado com a certificação em si. Existe depois também o canal de Slack com outras pessoas que estão a fazer a certificação, e vocês podem começar então a fazer a escolha dos cursos ao longo do tempo. Começam a fazer os cursos, em alguns meses terminam tudo. Cada curso tem sempre exercícios para entregar, projetos para entregar, específicos desse curso. Conseguem depois os certificados de cada um desses cursos, sempre tudo com aulas online e ao vivo. E depois tem a parte do bloco Inovar, que é de facto o projeto Capstone, que pode ser feito ao mesmo tempo ou pode ser feito no final, de acordo também com como é que vocês querem estruturar também os vossos estudos. É um trabalho, sim, autónomo, portanto o projeto é individual. Podem depois agendar algumas mentorias com o coordenador e mentor da certificação. E no final, quando os cursos estiverem feitos, quando o projeto estiver feito, apresentam e é avaliado. À partida se apresentam é porque fizeram um trabalho interessante, não é? E tiveram também o suporte do mentor, vão conseguir a certificação. É mais uma questão de receberem também um bocadinho de feedback, não é? E perceber o que é que depois pode ser ainda melhorado, tendo em conta o trabalho que apresentaram, ok? Portanto, como obter de facto a certificação é terminar os cursos, participar nas aulas ao vivo, entregando os projetos que são propostos ao longo de cada um desses 5 cursos, e depois de facto entregar e apresentar o projeto Capstone. Pronto. E depois tem este certificado, que é o certificado da certificação em si, ok? Para além dos 5 certificados que já receberam dos cursos individuais. Como é que fazem o processo de inscrição? Portanto, no site tem aqui, se forem um bocadinho mais para baixo, aqui iniciar a inscrição ou iniciar a inscrição. Acho que também está lá em cima, mas ele... Ok, também está cá, também funciona cá em cima. E vão ser levados para esta página, que, só fazer aqui um bocadinho de zoom para verem melhor. Portanto, resumo aqui um bocadinho do acesso, do valor, não sei o quê, e tem aqui uma caixa amarela para dizer proceder à inscrição, enviando um e-mail para este endereço, ok? Com estas informações. Escolher, eu quero fazer a certificação X, vou pagar desta forma. Esta questão aqui do cheque de formação mais digital é exclusivamente para pessoas que estão aqui em Portugal, portanto, o pessoal do Brasil pode ignorar este passo. Eu também já vou falar um bocadinho sobre isto. Código de lista de espera foi para quem se inscreveu antes de lançarmos as certificações, mas também serve para hoje. Vocês vão ter acesso a um código específico, depois podem me enviar por e-mail e dizer, olha, eu participei na InfoSession, está aqui o meu código, pronto. E algum tipo de dúvidas que vocês tenham relativamente à inscrição, ok? Após este e-mail, portanto, indicar no e-mail estas questões, vocês vão receber depois instruções nossas a confirmar todos os detalhes, a perceber também melhor qual é que é o primeiro curso que vocês querem iniciar, e aí depois há vários e-mails que trocamos para depois darem início ao pagamento. Portanto, a inscrição, digamos, finaliza com o ato de pagamento, ok? A nível de descontos, estamos quase a terminar. Antes de falar sobre os descontos, tem aqui a questão da medida do cheque de formação mais digital, que isto é, como eu disse, exclusivo para pessoas que estão cá em Portugal.
No nosso site existe uma página, só fazer zoom out, existe uma página específica a falar sobre isso, ok? Que é esta. Aqui no menu cá em cima, encontram e tem aqui os detalhes sobre critérios de elegibilidade para o cheque, como é que funciona a nível da inscrição para uma certificação, que é ligeiramente diferente para um curso normal. Basicamente, nós precisamos de saber o vosso primeiro curso a fazer, ok? Desde que depois termina as aulas até o prazo desta medida, ok? Que é até dia 30 de junho, à data desta sessão, não é? À data de dia de hoje, que é dia 19 de fevereiro. Pronto. Que este prazo já alterou várias vezes e provavelmente irá alterar de novo, ok? Portanto, irá ser estendido. Especificamente para vocês, estes são os descontos, portanto, vou só aqui resumir. Tem aqui os cupons, portanto, o código de desconto, IOXCZ, APDC ou BDDC. Para esta certificação tem 30% sobre o valor, portanto, base, que depois pode acumular, depois acumula com os tais 10%, se for à vista com Pix Boleto ou se for por transferência bancária. Portanto, pode ser 40, pode ser 30. Especificamente na Business Driven Design, como ainda está no valor de lançamento, só existe mesmo aqui um desconto adicional em euros, portanto, para as pessoas que pagam em euros. Fica nos 700, ok? Mas para pessoas que pagam em reais, continuam a ter os 10% já para Pix e boleto, ok? E isto é válido não só para hoje, ou para amanhã, ou para a próxima semana, é válido para o ano inteiro, ok? Nós provavelmente poderemos fazer outra sessão destas, mas se vocês quiserem inscrever no dia 30 de dezembro de 2026, conseguem usar este código, ok? Um destes códigos, neste caso, tá bom? Portanto, o prazo é até ao final do ano. Encerrando aqui, estamos quase a passar meia hora, portanto é mesmo perfeito. No site, mais uma vez, se vocês clicarem na... Ok, estamos aqui na de Business Driven Design, cá no final, ok? Mesmo no final, tem uma secção ainda bastante grande com perguntas frequentes, ok? E elas são específicas, algumas delas são específicas para cada certificação, ok? Mas outras são mais ou menos parecidas. Portanto, fala aqui com a questão de quando é que começa e não começa, só começa quando, portanto, vocês escolherem o primeiro curso, não é? Imaginem que, vamos dar aqui outro exemplo. Bem, convém. Aqui aos cursos. Imagina que vocês queriam fazer a certificação Business Driven Design e vão aqui à agenda e começa aqui o curso. O curso obrigatório começa a dia 7 de março. Ok, a vossa certificação então começa dia 7 de março, basicamente. Se vocês só começassem a certificação mais tarde, por exemplo, tem aqui o de Product Management, começa a 7 de Abril. Para vocês começaria a 7 de Abril, não é? Portanto, começa quando vocês começarem a fazer os cursos. E tem aqui outras questões de como escolher os cursos, como é a questão do coordenador e mentor, como é que funciona a questão das mentorias, a questão da entrega do projeto Capstone, não existe prazo, é quando vocês o terminarem. Como é que funciona a questão dos certificados? Muitas destas perguntas eu também já falei aqui hoje, ok? Mas vocês podem voltar aqui ao site e ler isto com calma, tá bom? A nível depois de empresas, nós também depois emitimos fatura ou nota fiscal, não é? Com os dados das empresas, se for necessário, tá bom? Ou se for preciso também alguma documentação antes, também fazemos esses processos. Basta as empresas também falarem connosco por e-mail e, olha, precisamos disto, não sei o quê. Pronto. E encerrando aqui, queria só perceber se algum de vocês aqui na sessão tem alguma dúvida. Tenho uma dúvida, Miguel. Olha, aqui sobre as certificações e o cheque, o cheque pode ser pedido depois de concluirmos o primeiro curso ou depois de concluirmos todos os 5 cursos? Do primeiro curso. Ou seja,
acaba por ser mais fácil de utilizar, porque acaba por haver aqui várias datas. Imaginemos esse último exemplo que estavas a dar, se nós começarmos no dia 7 de Abril e o curso tiver um mês de duração, acaba por estar dentro do prazo. Exatamente. Por isso é que acho que era um bocado impossível deitar a perguntar. Não, porque aí sim, exato, mas a tua lógica está correta, portanto, imagina que o curso começa dia 7 de Abril, acho que termina no início de Maio. Em Maio, conseguias encerrar a candidatura, portanto, receber o certificado, o anexo 4, não sei o quê, para encerrar a candidatura, e aí recebias o reembolso já do valor total, não é? Mas depois continuarias a fazer a certificação, não é? Portanto, fizeste o primeiro curso, vais para o segundo e depois para o terceiro, não sei o quê. Mas a nível da candidatura, nós associamos tudo ao primeiro curso para ser mais flexível, não é? Já, pronto. Ok, perfeito, perfeito. Tenho ainda uma outra questão que é, em relação aos valores, estavas a ver há bocado que existe um desconto de 10% se pagarmos à vista, ou seja, a pronto pagamento. Sim, pronto Ou pagamento. seja, tudo no início. Esse desconto também se aplica ou é acumulável com estes que estavas a falar ou não? Sim, mas esse desconto existe em 2 das 3 certificações, não na Business Certo, Driven sim, sim, Design. sim. Sim, mas nas Sim. outras está lá indicado, acumula. Pronto. Portanto, Ok, é como se fosse 20 mais 10, 30, 30 mais 10, 40. Pronto. ok, perfeito. Pronto. Muito obrigada. Boa. Mais alguma dúvida? Não há dúvidas. Não, é ótimo. É sinal que, pronto, ficou bem explicado. Qualquer das formas, vão ter acesso depois à gravação. Provavelmente iremos pôr no YouTube, não sei. Conseguem depois voltar. Também vão receber um e-mail ainda hoje com os slides, ok? E depois tem lá os códigos de desconto. E com provavelmente o link da gravação também. E depois, se tiverem alguma dúvida, podem responder aos e-mails que têm recebido sobre o evento, ok? Ou falar connosco, ou falar connosco por WhatsApp, por e-mail. É isso, portanto, têm um ano inteiro, basicamente, para pensar se querem fazer inscrição ou não. Portanto, têm tempo, sem pressões. Ok? Pronto, pessoal. Sem mais demoras, fizemos aqui os 30 minutos. Não vos vou roubar mais tempo. Bom dia, ok? Espero que tenham tido um bom carnaval e bom trabalho, tá bom? Obrigada, bom trabalho e boa semana a todos. Obrigado, obrigado.